Olá, alunos, tudo bem? Estamos de volta na nossa disciplina de algoritmos numéricos, no conteúdo de sistemas lineares. Nós vamos continuar esse conteúdo entrando num novo tipo de método. Nós tínhamos visto inicialmente os métodos diretos, que eram métodos, como nós tínhamos visto inicialmente, eram métodos que visavam achar a solução exata. Só que, por mais que isso fosse um aspecto positivo, eles geravam um erro que era acumulativo do início dos cálculos até o final. Todo esse erro era acumulado até chegar no último valor, que era algo negativo. E tipicamente esses métodos eles têm um tempo bem longo para obter a resposta. Por isso, nós vamos ver como alternativa para essa categoria de métodos uma outra categoria de métodos, que são os métodos iterativos. Os métodos iterativos, eles, ao invés de procurarem a solução exata, eles vão procurar uma solução aproximada. Essa solução aproximada pode até, por coincidência, ser a solução exata, mas a gente vai procurar uma solução que seja próxima da solução que é a solução exata. Então, isso tipicamente é um aspecto negativo. Mas, em contrapartida, o erro que ele vai obter nos cálculos é o erro tipicamente da última iteração. Porque ele vai de iteração em iteração, ele vai se aproximando, então ele sabe que tem erro em cada iteração. Então, ele só confia no valor da última iteração. Então, o erro é só o referente da última iteração. E, tipicamente, ele tem um tempo para se obter o resultado reduzido se comparado com os métodos diretos. Por isso que vale a pena explorar essa categoria de métodos para se chegar às nossas soluções. Por isso que nós vamos dar uma olhada nesse tipo de método. Nós vamos começar com um primeiro método que, por ser um método iterativo, a abordagem dele é levemente diferente das abordagens dos métodos diretos. Então, nós tínhamos um sistema que era AX igual a B. Esse era o nosso sistema. E a gente tentava utilizar técnicas para obter o X desse sistema. No método iterativo, ele tenta transformar esse método, de alguma forma, transformá-lo num sistema que seja assim. Eu vou obter um X da iteração 1 como sendo uma matriz C vezes o X da iteração 0 mais um G, um vetor G. E isso é a mesma coisa que se eu tivesse uma função de iteração. Por quê? Qual é a ideia? Que eu vou partir de algum x0, de uma aproximação x0, vou jogar nessa função de iteração, essa função de iteração é expressa mais detalhadamente como esse cx mais g, e essa função de iteração vai me retornar uma próxima aproximação. Aí, com essa próxima aproximação, eu posso obter uma outra, se eu quiser, se eu achar que ela não é boa o suficiente, que ela é um cx1 mais g. E isso é o meu x2. E assim sucessivamente. Então eu posso repetir essa etapa, que é a nossa iteração, quantas vezes eu quiser, quantas vezes eu achar pertinente. E o objetivo é que a cada iteração esse x esteja sucessivamente mais próximo do valor exato do nosso x, da solução do nosso sistema. Aí o nosso problema se torna como obter
essas matrizes, a matriz X e o vetor G, que seja um sistema que convirja para a nossa raiz, que convirja para a solução do sistema, né, de forma iterativa. Então, esse é o princípio. Só que, ao mesmo tempo, eu não posso ficar nesse loop, nessa iteração para sempre. Eu tenho que conseguir visualizar quando que é o momento de parar. Melhor, quando é um bom momento de parar. Porque eu tenho que saber quando eu estou próximo o suficiente da minha resposta. Então, para isso, eu preciso fazer um teste de parada. Eu vou ter que testar a situação do meu sistema para eu saber se já é o momento de eu parar. Se eu já estou próximo o suficiente da minha resposta. Então, o que eu tenho para medir o meu critério, a minha parada, medir a situação do meu sistema? Eu tenho esses valores de X, o quanto o meu sistema moveu de um X para o outro. Então é isso que eu vou utilizar. Então eu vou fazer XK menos XK menos 1. Eu vou subtrair 2x sucessivos. E eu vou obter o que eu vou chamar de um DK, que é uma distância, a distância que foi percorrida, que foi movida, a distância entre duas raízes, em duas soluções sucessivas. E eu vou ver, para eu obter, como eu estou lidando aqui com esses x, eles são vetores, é o vetor solução, eu tenho que arrumar um jeito de obter um escalar disso daqui, para eu ter uma métrica para eu saber se já está no ponto de eu parar. Então eu vou ver o maior valor de todos os xi da minha raiz, da minha resposta da iteração k, menos todos os xi da minha resposta da iteração k menos 1. Então, um por um dos valores do meu vetor, eu vou fazer a subtração em módulo, né, de a última solução com a solução anterior. E vou pegar o maior valor deles em módulo. Isso vai ser o meu DR. Só que aí eu vou calcular, vai ser o meu D, desculpa. Mas aí eu vou calcular o meu DR, que é essa distância relativa ao próprio K. Então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o D índice K dividido pelo maior valor de todos os meus xi da iteração K. Esse vai ser o meu valor. E o meu critério de parada vai ser a comparação desse DR iteração K, se ele é menor do que a minha precisão. Esse vai ser o meu teste de parada. Porque o que eu estou fazendo aqui? Eu estou medindo o quanto moveu o meu X de uma iteração para outra. Então eu vejo aqui. E eu vejo qual foi a maior movimentação entre todos os índices do meu vetor. Esse é o meu D, índice K. Aí depois eu vejo o quanto é esse cara em relação ao maior valor de índice do meu vetor. Então eu vou saber o quanto relativamente ao próprio vetor ele moveu. E esse vai ser o meu DR índice K. Aí, se esse DR índice K for menor do que um valor arbitrário que a gente vai definir, isso significa que eu posso parar. E esse valor arbitrário, isso daqui, é a precisão que eu preciso atender
para aceitar a aproximação como sendo uma aproximação boa o suficiente para a minha solução. Quando eu atingir isso, significa que eu vou aceitar o meu x aproximado como sendo o x índice k. Aí esse vai ser a minha resposta. Certo? Essa é a ideia. Então, eu vou fazer essa iteração sucessivas vezes. E a cada vez que eu obtiver uma nova iteração, um novo x, eu faço o teste de parada. Aí, não atingiu a minha precisão. Beleza. Então, eu volto, faço mais uma iteração. Faço o teste de parada. Iteração, teste de parada, iteração, teste de parada. Quando eu atender o teste de parada, eu paro, porque ele é um teste de parada, e a última aproximação que eu tiver vai ser a aproximação que eu vou usar como solução do meu sistema. É assim que é feito. Então, para obter esse cálculo, o que eu vou precisar? Eu vou precisar, primeiramente, de uma precisão. Depois, eu vou precisar de um x0, que ele é meu ponto inicial. Então, esses dois valores eu preciso saber, obter, dar um palpite. Eu preciso, né, escolher valores que atendam isso daqui. E depois eu preciso descobrir quem são C e G. Certo? Esses são os critérios que eu preciso atender para eu conseguir fazer uso desse método iterativo. Então, primeiramente, vamos tentar descobrir como que eu obtenho esse C e esse G, certo? Então vamos iniciar essa abordagem. Vamos lá. A gente precisa escrever o nosso x. Vamos supor que a gente tem um x0 já. Então a gente vai precisar, de alguma forma, escrever o x1 como sendo uma função de iteração do nosso x0. Então eu vou ter alguma coisa, eu posso escrever isso dessa forma também, né? Igual ao C x0 mais G. Então, eu vou ter que, de alguma forma, isolar do lado esquerdo da igualdade o meu vetor x. Como que é o meu vetor x? É o x1, x2, x3, até, né, todos os índices I do nosso sistema, todos os x aqui. E deixar do lado direito alguma coisa que seja com essa estrutura. Então, essa é a forma que eu vou ter que escrever o meu sistema. Então, imagina que eu tenho um sistema, inicialmente, porque a gente começa com um sistema AX igual a B. E a gente tem que, de alguma forma, obter o sistema nessa forma. Então, imagina que nós temos o nosso sistema assim. A1, A12, A13. A21, A22, A23, A31, A32, A33, vezes x1, x2, x3, igual B1, B2, B3. Se a gente fizer a multiplicação, antes disso, esse daqui é o nosso vetor x, certo? Esse é o cara que a gente vai querer, de alguma forma, isolar do lado esquerdo, certo? Para obter uma expressão desse tipo. Tá, então, para chegar nisso, vamos primeiro fazer essa multiplicação aqui e obter o sistema naquela forma clássica que a gente estava acostumado. Então, ele vai ficar A11 x1 mais A12 x2 mais A13
x3 igual a B1. A 21 x1 mais A 22 x2 mais A 23 x3 igual a B2. A 31 x1 mais A 32 x2 mais A 33 x3 igual a B3. Certo? Então, esse é o nosso sistema no formato AX igual a B. E agora a gente tem que arrumar um jeito de isolar o X do lado esquerdo da igualdade. Então, o que eu quero que fique do lado esquerdo da igualdade? x1, x2, x3. Eu quero esse vetor. Então, ó, eu já tenho um x1 aqui, um x2 aqui e um x3 aqui. Então, a forma mais simples seria eu manter esse cara do lado esquerdo, manter esse cara do lado esquerdo e manter esse cara do lado esquerdo e passar todo o restante para o lado direito. Como que ficaria isso daí? Ó? Então, se eu fizer essa mudança, eu vou ficar com x1 do lado esquerdo, vai ser igual a B1 menos A12 x2 menos A13 x3. Aí, como o x1 estava multiplicado por A11, tudo isso dividido por A11. Aí, o x2 é B2 menos A21 x1 menos A23 x3, tudo isso dividido por A22. E o x3 vai ser B3 menos A31 x1 menos A32 x2 sobre A33. Então, ó, quem é esse carinha aqui? Ó? Esse cara é justamente o nosso x, ó, x1, x2, x3. Aí a gente pode imaginar, esse lado direito aqui, eu tenho um cx0 mais 3, mais g, desculpa. Eu posso ver desse jeito. Eu posso pensar aqui, ó, aqui eu tenho x1, x2, x3 é igual a zero, zero, zero. Aí tenho menos A12 sobre A11 menos A13 sobre A11 menos A21 sobre A22 menos A23 sobre A22 menos A31 sobre A33 menos A32 sobre A33. Essa é a nossa matriz. O zero ficou muito para lá, né? Então, deixa eu... Isso vezes x1, x2, x3 mais um vetor B1 sobre A11, B2 sobre A22, B3 sobre A33. Então, ó, o que nós temos aqui? Aqui é x, aqui é x. Só que esse é o x, a gente pode pensar como esse sendo o x da iteração k menos 1. E esse é o novo x, que é o x da iteração k. Essa matriz aqui, que tem a diagonal 0,
é a nossa matriz C. E esse vetor aqui é o nosso vetor G. Então, fazendo essa operação, que é bem simples, a gente consegue transformar o nosso sistema do formato AX igual a B num sistema no formato X igual a CX mais G. E com isso, a gente consegue utilizar essa estrutura como função de iteração. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar o nosso sistema linear, que a gente quiser resolver. Vamos reorganizá-lo nesse formato. Aí a gente pega um x0, um x inicial. Aí a gente aplica no nosso sistema, obtém o x1, faz o teste de parada. Se atendeu a precisão, o x1 é a nossa resposta. Se não, a gente volta para cá, aplica o x1 nesse mesmo sistema, aí obtém o x2, faz o teste de parada. Se não atendeu, aplica aqui e vai fazendo esse loop, esse laço, até a nossa precisão ser atendida. Certo? Então, vamos fazer um exemplo para ver como que isso se comporta? Para ver se isso funciona de verdade? Então, vamos pegar uma nova folhinha para começarmos o nosso exercício. Então, nós temos este sistema aqui, ó. 10, 3, menos 2, 2, 8 menos 1, 1, 5, 57, 20, menos 4. Acho que é isso. Então tá. Então esse sistema. Então a gente vai tentar resolver esse sistema como utilizando um método iterativo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai isolar todos os x do lado esquerdo. Então, só para, como é a primeira vez que a gente está fazendo, eu vou fazer por etapas. Depois, vocês podem fazer direto. Tá? Então, vou reescrever aqui, ó, 10x1 mais 3x2 menos 2x3 igual a 57. 2x1 mais 8x2 menos x3 igual a 20. x1 mais x2 mais 5x3 igual a menos 4. Aí agora eu vou isolar x1, x2, x3 do lado esquerdo. Então, x1 vai ser 57 menos 3x2 mais 2x3 sobre 10. Aí vamos ter, na segunda equação, eu isolo x2. Vai ser 20 menos 2x1 mais x3 sobre 8. E na terceira eu isolo x3, que vai dar menos 4 menos x1 menos x2 sobre 5. Certo? Isso daqui é a nossa função de iteração. É o nosso x1 igual a cx0g. Porque eu coloco aqui os valores de x e obtenho do outro lado um novo valor de x, a nova iteração de x. Certo? Então, nós já fizemos essa parte, que é gerar o sistema no formato da função de iteração. Só que nós precisamos
de um valor inicial de x, o x0, e a precisão. A precisão é arbitrário, é qual é o tamanho de precisão eu preciso atender para a resposta do meu sistema satisfazer o meu interesse em solucionar aquele problema. Né? O quanto não vai comprometer o meu sistema. Tá? Lógico que em exercícios didáticos, que é o que a gente, né, demonstra aqui na disciplina, isso vai ser dado de alguma forma. Tá? Mas numa aplicação real, a gente tem que entender o problema para saber qual é a necessidade que nós temos de precisão. O quanto de precisão nós necessitamos para atender os parâmetros do nosso problema. Tá? Então, nesse caso, eu vou estipular aqui a nossa precisão como sendo 10 a menos 3. Certo? Então, esta vai ser a nossa precisão, de 10 a menos 3. E, além disso, nós precisamos de obter o nosso x0. Existe uma forma padrão de obter o x0, que é o seguinte: a gente obtém o nosso x0 como sendo esse elemento aqui, ó, o g do nosso cx mais g é o x0, a gente usa ele como x0. Então, a gente pode utilizar o nosso x0 como sendo quem? Ó, 57 sobre 10, 20 sobre 8 e menos 4 sobre 5, que é o termo independente dividido por quem foi dividido, que era o pivô, né? Então é sempre o termo independente dividido pelo pivô. Termo independente pelo pivô, termo independente pelo pivô. Certo? Então isso vai dar 5,7. Bom, vamos fazer continhas. 20 dividido por 8, 2,5, menos 4 dividido por 5, menos 0,8. Então, esse é o nosso x inicial. Então, com esse x inicial, a gente consegue fazer contas. Então, vamos fazer contas para obter, para ver onde a gente vai chegar? Então, vamos lá. Então, temos que o x1 vai ser o quê? Ó? 57 menos 3 vezes x2. Quem é o x2? 2,5. Mais 2 vezes x3, que é menos 0,8. Dividido tudo isso por 10. Então, quanto que vai dar essa conta? Ó, isso é 57 menos 3 vezes 2,5 mais 2 vezes menos 0,8. Tudo isso dividido por 10. Isso vai dar 4,79, certo? Aí agora, nova continha. 20 menos 2 vezes x1, que é 5,7, mais x3, que é menos 0,8, sobre 8. E a gente pode escrever isso daqui logo direto. Então, ó, menos 4, menos x1, que é 5,7, menos x2, que é 2,5, sobre 5. Então, vamos fazer essas duas contas. Então, vai dar, ó, 20 menos 2
vezes 5,7 menos 0,8, tudo isso dividido por 8. Isso dá 0,975. Aí agora, o outro que é menos 4, menos 5,7, menos 2,5, dividido por 5. Isso deu menos 2,44. Então, nós sabemos que o nosso x1 é 4,79, 0,975, menos 2,44. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos uma iteração. Nós fizemos quem é o nosso x1 a partir do nosso x0. E agora, o que a gente precisa fazer? Fazer o nosso critério de parada. Então, critério de parada. Para isso, nós precisamos calcular o x1 menos o x0 em módulo. Então, isso vai dar... vai ser tudo em módulo. 4,79 menos 5,7 em módulo. Então, aí vai ser 0,975 menos 2,5 em módulo. E menos 2,44 menos 0,8 em módulo. Isso vai dar... Vamos fazer nossas continhas aqui. Então, 4,79 menos 5,7 vai dar menos 0,91, mas em módulo 0,91. Aí, 0,975 menos 2,5 vai dar menos 1,525, só que em módulo 1,525. E esse de baixo, que é menos 2,44, menos com menos mais 0,8, vai dar menos 1,64, que em módulo vai dar 1,64. Aí lembrando, lá do nosso critério de parada, o nosso D, ele é o maior valor do módulo desses índices. Então, eu vou ver quem é o maior dentre esses em módulo. É o 1,64. Então, o nosso D índice 1, ele é 1,64. Só que aí eu preciso calcular o DR índice 1, que vai ser esse D, que é 1,64, dividido pelo maior dentre esses em módulo, que é o 4,79. Então, dividido por 4,79. Isso vai dar 1,64 dividido por 4,79. Isso deu 0,3424 aproximadamente. Aí eu comparo este valor com a minha precisão. A minha precisão é 10 a menos 3, que é 0,001. Não, 0,001, isso. Então, esse cara, ele ainda é maior do que a minha precisão. Isso significa que ainda não está bom o suficiente. Eu tenho que fazer mais contas. Então, é isso que nós vamos fazer. Então, o que nós faremos? Outra iteração. Só que agora, ao invés de partir do x0, nós vamos partir do x1. Então, nós vamos fazer uma conta. Aqui que é, ó, x1 vai ser 5,57 menos 3 vezes x2. Nosso x2 agora é esse daqui, ó, 0,975.
mais 2 vezes x3, que é menos 2,44. Tudo isso dividido por 10. Aí no x2, nós vamos fazer 20 menos 2 vezes x1, que é 4,79, mais x3, que é menos 2,44. Tudo isso dividido por 8. E no x3, nós vamos fazer menos 4, menos x1, 4,79, menos x2, que é 0,975, dividido por 5. Então, ó, nós conseguimos fazer essas 3 contas agora. Então, sabemos quais são as 3 contas que temos que fazer, podemos fazê-las. Então, vamos aqui. 57 menos 3 vezes 0,9975 mais 2 vezes menos 2,44. Tudo isso dividido por 10. Isso deu 4,9195. Outra conta. 20 menos 2 vezes 4,79 mais vezes menos 2,44. Tudo isso dividido por 8. Isso deu 0,9975. E o x3 vai ser menos 4, menos 4,79, menos 0,975. Tudo isso dividido por 5. Isso deu menos 1,953. Então, nós temos o nosso x2 agora. Nosso x2 é 4,9195, 0,9975, menos 1,953. Então, esse é o nosso x2. O que nós fazemos agora? Critério de parada. Então, vamos fazer x2 menos x1 em módulo. Isso vai dar 4,9195 menos 4,79. Isso vai dar 0,1295. Aí, 0,9975 menos 0,975. Isso deu 0,0225. Aí o outro é menos 1,953 menos 2,44. Isso deu 0,487. Aí agora o que nós temos? O nosso D2, então mantendo o respeito, vai ser o maior dentre esses, que é 0,487. Aí o DR, índice 2, vai ser 0,487 dividido pelo maior desses em módulo. Então, é 4,9195.
Então, isso vai dar aquele dividido por 4,9195. Isso deu 0,09899, que ainda é maior do que a nossa precisão. Tá? Isso daí é 9 vezes 10 a menos 2. Então, ele ainda é maior do que 10 a menos 3. Então, temos que fazer mais conta. Então, façamos mais conta. Então, já estamos na segunda iteração. Vamos fazer a terceira iteração. Então, vamos fazer, ó. O x1 vai ser 57 menos 3 vezes x2, que agora é 0,9975. Mais 2 vezes x3, que é menos 1,953. Tudo isso dividido por 10. O x2 vai ser 20 menos 2 vezes x1, que é 4,9195, mais x3, que é menos 1,953. Tudo isso dividido por 8. E x3 é menos 4, menos x1, que é 4,9195, menos x2, que é 0,9975, dividido por 5. Então, continhas agora. 57 menos 3 vezes 0,9975, mais 2 vezes menos 1,953. Tudo isso dividido por 10. Deu 5,01015. Agora, o próximo é 20 menos 2 vezes 4,9195, mais vezes menos 1,953. Tudo isso dividido por 8. Isso deu 1,026. E x3 vai ser menos 4, menos 4,9195, menos 0,9975. Tudo isso dividido por 5. Isso deu menos 1,9834. Então, temos o nosso novo x, que é o x3. Ele é 5,01015, 1,026, 1,9834. Aí agora, novamente, critério de parada. Beleza, então, nosso x5 ficou como 4,99869275, 1,00021,625 e menos 1,999015. Certo? Esse foi o nosso x5. Com isso, precisamos calcular o nosso x6. Então,
vai ser o x1 é 57 menos 3 vezes 1,0002165 mais 2 vezes menos 1,999015. Tudo isso dividido por 10. O x2 é 20 menos 2 vezes o x1, que é 4,99869275, mais x3, que é menos 1,999015. Tudo isso dividido por 8. E o x3 é menos 4 menos o x1, que é 4,99899275 menos 1,0002165. Tudo isso dividido por 5. Certo? Aí, fazendo as contas, isso vai dar x6 como sendo 5,00013, 1,00045 e menos 1,99978. Então, essa é a nossa nova aproximação de x. Aí agora, critério de parada. Nosso critério de parada, a gente vai precisar calcular x6 menos x5 em módulo. Isso vai dar... Aí agora, é esse menos esse. 5,0013 menos 4,99869275 vai dar 0,001437. Aí depois, 1,0045 menos 1,0021625 vai dar 0,000234. E menos 1,9978 menos 1,990115 vai dar 0,00769. Aí, o nosso D6 vai ser o maior deles aqui em módulo, que é 0,001437. E o DR6 vai ser o D6, 0,001437, sobre o maior valor no x6 em módulo, que é 5,00013. Isso vai dar 2,87 vezes 10 a menos 4, que é menor do que a precisão. Com isso, significa que nós atingimos a precisão que a gente esperava para o nosso valor. Com isso, o nosso último valor calculado, que foi o do x6, ele serve como resposta do nosso sistema. Ele vai ser o nosso x aproximado. Então, é 5,00013, 1,00045 e menos 1,99978. Esse é o valor para quando a gente utiliza
uma precisão de 10 a menos 3. Então isso significa que a gente tem confiança nesse valor até num valor relativo de 10 a menos 3. Então aproximadamente aqui a gente tem a nossa certeza. Então, aqui, ó, esse número a gente suspeita que o valor exato dele seria 5, aqui 1 e aqui 2, né? Porque arredondando aqui, esse daqui iria para cima, que daria menos 2, né? Mas esse é o valor que a gente obteve. Então, este método que a gente utilizou é o método de Gauss-Jacobi. Esse é o método de Gauss-Jacobi, que é um método iterativo para obter a solução do sistema linear. Então, talvez vocês estejam se perguntando: tá, professor, a gente esperou utilizar esse método, um método direto, na esperança de que ele gastaria menos tempo, menos contas. E a gente teve que fazer 6 iterações. Então, sim, provavelmente esse cara fez mais conta do que se a gente tivesse resolvido ele no método de eliminação de Gauss ou de fatoração LU. E nesse caso, eu tenho que concordar, talvez. Mas por que nesse caso funciona se a gente está esperando que um método iterativo seja mais rápido? Porque a gente utilizou o método para um sistema pequeno, um sistema 3x3. Um sistema que a gente consegue resolver na mão, que nem a gente fez aqui, não é um sistema que nós utilizaríamos algoritmos numéricos tipicamente. Porque para utilizar algoritmos numéricos, deveria ser um problema que a gente vai utilizar o computador para resolver. E o computador resolve um problema desse aqui em menos de um segundo, numa fração de segundos. O computador é vantajoso para quando a gente vai utilizar, né, o computador para resolver um problema que vai demorar bastante para ser resolvido, que é um problema que nós, na mão, dificilmente conseguiríamos ter tempo para resolver. Então, nesse caso, que é um sistema 3x3, a gente consegue resolver na mão. Mas e se fosse um sistema 1000 por 1000? Um sistema 1000 por 1000 a gente dificilmente conseguiria resolver na mão, porque é muita conta, demoraria muito tempo. Aí esse é o caso em que vale a pena comparar um método iterativo com um método direto. Então, a gente viu lá no finalzinho da aula que a gente estava falando de métodos diretos, que o método direto ele é da ordem de O de n ao cubo. Então, num sistema 3x3, a quantidade de contas que é feito é da ordem de 3 ao cubo. No caso do método iterativo, o que a gente está fazendo? Nós temos três equações, cada equação tem 3 termos. Se nós tivéssemos um sistema 4x4, nós íamos ter 4 equações e cada equação ia ter 4 termos. Então, cada etapa dessa daqui, ela se for um sistema 3x3, ele vai ter 3 vezes 3 contas. Se ele for um sistema 4x4, ele vai ter 4 vezes 4 contas. Então, cada etapa é n ao quadrado. Aí, significa que, se nós tivermos uma quantidade de etapas, de iterações, menor do que o n, o nosso método iterativo, tipicamente, vai ser mais rápido do que o método direto. Se a quantidade de n for maior do que o método, se a quantidade de iterações for maior do que o n, significa que eu vou acabar fazendo mais conta do que no método direto. Então, nesse sistema 3x3, como eu fiz mais do que 3 iterações, então eu não tive vantagem. Mas se eu fizesse num sistema, para resolver um sistema 1000 por 1000, e eu utilizasse menos do que 1000 iterações, eu teria uma vantagem. Se eu usasse 100 iterações para resolver o sistema, isso significa que eu iria conseguir resolver o mesmo problema em 10% do tempo, se eu fosse comparar com um método direto. Então, é aí que esses métodos eles ficam muito mais vantajosos.
Lógico que a quantidade de iterações vai depender da precisão. Ou, se eu quiser, eu posso também limitar a quantidade de iterações. Se eu tiver num sistema 1000 por 1000, eu posso falar, tente achar uma precisão de 10 a menos 10, mas se você chegar na centésima iteração, pode parar de qualquer jeito. Então para ou quando chegar na precisão ou quando chegar na iteração número tal. Para a gente ter um resultado mais rápido. Tá? Então essa é a vantagem do método direto. Do método iterativo, desculpa, sobre um método direto. Então beleza, esse é um método, mas ele não é o único. A gente consegue pegar uma pequena variação desse método, que ele é uma pequena variação mesmo, muda um detalhezinho. E esse detalhe tenta acelerar a solução desse sistema. Tenta fazer com que ele seja resolvido bem mais rápido, só que com um precinho que a gente vai ver quando a gente estiver resolvendo ele. Então vamos tentar resolver, não o sistema todo, mas pelo menos algumas etapas para a gente conseguir comparar e ver a diferença entre os dois métodos, certo? Então vamos começar aqui. Deixa eu pegar uma nova folha e vamos fazer esse outro método, que é o método de Gauss-Seidel. Também é um método iterativo, mas ele tem uma pequena mudança. Então, a forma como a gente vai obter a expressão, né, o nosso sistema na forma de uma função de iteração, que é o Cx mais G, vai ser a mesma coisa. A gente vai obter o mesmo. Então, vamos utilizar o mesmo x0, que vamos utilizar o mesmo sistema, resolvê-lo por esse novo método, Gauss-Seidel, utilizando o mesmo x0, a mesma precisão, e vamos ver que diferença que vai ter. Então, primeiro, né, o nosso sistema vai ser igual. Então, ó, x1 vai ser 57 menos 3 vezes x2 mais 2 vezes x3 sobre 10. Aí eu vou resolver isso daqui e obter a minha resposta. Então isso vai dar 57 menos 3 vezes o x2. O x2 é esse daqui, 2,5. 2,5 mais 2 vezes x3, que é menos 0,8, sobre 10. Aí eu vou fazer essa conta. Essa conta é idêntica à conta que a gente fez antes. Então ele vai dar 4,79. Aí na hora de calcular o x2, ele vai ser 20 menos 2 vezes x1. Aqui que entra a diferença. No método de Gauss-Jacobi, que era esse aqui, quando eu colocava menos 2 vezes x1, eu buscava esses valores sempre nos valores do x da iteração anterior. No caso aqui era o x0. Nesse daqui, o x1 eu acabei de calcular. Então, esse x1, a princípio, é melhor do que o x1 da iteração anterior. Então, o método de Gauss-Seidel, ele tenta já buscar esse daqui. Então, ele vai pegar o x1 que eu acabei de calcular, que é o 4,79, mais x3. O x3 eu não calculei, porque eu estou calculando o x2. Então, eu vou ser obrigado a utilizar o x3 da iteração anterior, dividido por 8. Então, vamos fazer a nossa conta. Isso vai dar 20 menos 2 vezes 4,79 menos 0,8. Tudo isso dividido por 8. Então, deu igual a 1,2025. Aí agora no x3, eu vou ter menos 4 menos x1, que é o 4,79.
menos o x2, que eu acabei de calcular. 1,2025 sobre 5. Aí eu vou fazer essa conta. Vai dar menos 4, menos 4,79, menos 1,2025. Tudo isso dividido por 5. Deu menos 1,9985. Então, viu? Nós tivemos valores diferentes de resposta. O 4,79 foi idêntico. Aí esse daqui deu 1,20, esse daqui deu 0,97. E esse deu menos 2,44, esse deu menos 1,99. Além dessa diferença aqui dos valores, porque eu peguei valores levemente diferentes, então o resultado vai ser levemente diferente mesmo, teve uma outra mudança, que é a mudança que é mais significativa para a gente escolher qual método que nós vamos utilizar. Esse cara aqui, o método de Gauss-Jacobi, nós conseguimos escrever as 3 equações ao mesmo tempo, porque eu vou usar todos os valores da iteração anterior. Então eu já tenho eles de antemão, então eu consigo escrever as 3 equações. Essa daqui eu não consigo, porque para eu escrever essa equação totalmente, eu preciso primeiro ter a resposta da equação anterior. Para obter essa equação totalmente, eu tenho que ter a resposta da equação anterior. Então eu tenho que fazer uma por vez. Essa daqui eu poderia fazer todas ao mesmo tempo se eu conseguisse. Certo? Essa é a diferença que um pouquinho mais para frente eu vou, né, explicar qual é a consequência disso, né? O que isso resulta para a gente escolher um método ou outro. Certo? Então aqui o nosso x1 vai acabar sendo 4,79, 1,2025 e menos 1,9985. Agora vamos ver o critério de parada. Nosso critério de parada vai ser x1 menos x0. Isso vai dar... Aqui vai dar 0,91. Deixa eu pegar aqui meus rascunhos. Rascunhos. Tá aqui. Então isso vai dar 0,91. Aqui vai dar 1,2975 e aqui vai dar 1,1985. Aí o nosso D1 é o maior desses aqui, que é 1,2975. Aí o DR1 vai ser o D1, que é 1,2975, sobre o maior desses em módulo, que é 4,79. Isso vai dar 0,27 alguma coisa, que é maior do que a nossa precisão. Certo? Então significa que a gente tem que fazer mais contas. Então vamos fazer mais contas. Então, ó, o x1 vai ser 57 menos 3 vezes o x2, que é 1,2025, mais 2 vezes o x3, que é menos 1,9985. Tudo isso dividido por 10. Aí, se eu tentar escrever a outra equação do x2, antes de calcular essa daqui, o que eu consigo? Eu vou fazer, ó, 20 menos 2 vezes x1, que eu não calculei ainda. Eu preciso desse resultado para escrever essa equação. Quem dirá para resolvê-la. Então, e o x3 vai ser, ó, menos 4 menos x1. Eu ainda não calculei o valor de x1, então eu preciso esperar. Então, né, isso ainda tem que esperar, eu vou fazer essa conta. Então vai ser, ó,
57, menos 3 vezes 1,2025, mais 2 vezes menos 1, mais 2 vezes, escrevi errado aqui, 2 vezes menos 1,9985, tudo isso dividido por 10. Deu 4,98955. Então, agora eu posso escrever esse valor aqui, ó, 4,98955 menos 4,98955. Aí aqui, no x2, eu preciso mais x3. x3 eu ainda não calculei, né? Assim, não, eu estou calculando o x2, então eu coloco o x3 da iteração anterior, que é 1,1985. Tudo isso dividido por 8. E aqui eu teria menos x2, só que o x2 é o que eu estou calculando, então eu não posso ainda, né? Então vou ter que resolver isso tudo sobre 5. Então vamos calcular esse cara aqui, o x2. Então vai ser 20 menos 2 vezes 4,98955 mais 1,1985. Fecha, tudo dividido por 8. Então isso vai dar 1,402425. Tá, aí agora eu posso colocar aqui, ó, 1,402425. Ah, não, eu fiz uma conta errada aqui, ó. Aqui não é 1,1985, é 1,9985. Eu vi que o número estava meio errado. Então, 1,9985. Então, isso vai dar 1,5024. 25, isso. Beleza. Então tá. Aí agora, 1,502425. Aí agora eu posso fazer essa conta. Menos 4, menos 4,98955, menos 1,502425. Tudo isso dividido por 5. Então, isso vai dar igual a menos 2,098395. Ah, não. O que é mais? Menos. Estou fazendo contas erradas atrás de contas erradas. Então vai dar, ó. Aqui é menos. Ah, agora sim. Isso deu 1,0023. Aí aqui, menos 1,0023. Que aí isso vai dar um outro resultado. Então, 1,0023. Ah, e agora deu menos 1,9985.
837. Beleza. Aí agora, esse é o nosso x2. Então, x2 menos x1. No nosso critério de parada. Então, isso vai dar nosso critério de parada. Qual será? 4,98955 menos 4,79. Vai dar 0,19955. Aí agora, 1,0023 menos 1,2025. Deu em módulo 0,2002. E o último é 1,99837 menos 1,9985. Deu 0,00013. Então, o D2, sempre mantendo o respeito, deu 0,2002. Aí, o DR vai ser 0,2002 dividido pelo maior desses aqui, que é o 4,98955. Então, 0,2002 dividido por 4,98955. Isso deu 0,0401, que ainda é menor do que a nossa precisão. Mas mais importante do que ainda é menor do que a precisão é a gente comparar com em qual ponto a gente estava na resolução desse sistema quando a gente estava utilizando o Gauss-Jacob. Então olha aqui, ó. No Gauss-Jacob, no x3, ao final do x3, a gente estava com 0,01. No x4, a gente estava com 0,005. Aqui no x2, a gente está com 0,04. Ó, metade do que era o x2 antes. Então, a gente está entre esse e esse. A gente está metade desse e o dobro desse. A gente está no meio do caminho entre esses dois. Então, a gente acelerou. A gente está aqui no final da segunda iteração, como se eu estivesse na segunda iteração e meia do Gauss-Jacob. E com o mais a gente avançar aqui, mais rápido a gente vai se acelerar nesse método. Então, a vantagem do método de Gauss-Seidel é isso, é que ele chega na resposta em menos iterações. Ele é mais rápido. Então, vocês podem estar pensando, então por que a gente não escolhe só esse? Não escolhe, né, e tem os dois como opção? Porque o fato de eu não conseguir escrever as últimas equações enquanto eu não resolver as primeiras, nos limita em uma coisa. Que coisa é essa? Vamos analisar aqui. Vou pegar uma outra folhinha e fazer um diagrama. Imagina agora que eu não tenho, que não sou eu fazendo a conta sozinho. Que são várias pessoas fazendo a conta. Então, e vamos supor que eu tenha para resolver aquele mesmo sistema, 3 pessoas. Certo?
Então, o que eu posso fazer para tentar acelerar o resultado? Eu sei que para um sistema 3x3, eu vou gerar 3 equações diferentes. Uma é a equação do x1, outra é a equação do x2 e outra é a equação do x3. Então, eu posso fazer aqui, ó, x1 igual a alguma coisa, aí depois x2 igual a alguma coisa, x3 igual a alguma coisa. Aí, quando sou só uma pessoa, eu vou ter que resolver essa equação, depois resolver essa, para aí eu ter o meu x, que é x1, x2, x3. Certo? Mas quando eu tenho 3 pessoas, o que eu posso fazer? Eu posso obter a equação x1, obter a equação x2, obter a equação x3. Só que eu tenho 3 pessoas para resolver o sistema. Tenho 3 pessoas trabalhando aqui. Então eu sei, ó, a pessoa 1, pessoa 2 e pessoa 3. Eu falo para a pessoa 1 resolver o x1. Falo para a pessoa 2 resolver o x2. E a pessoa 3 resolver o x3. E elas resolvem meio que ao mesmo tempo. Com isso, eu vou obter o xk como sendo x1, x2, x3. Só que eu fiz essas 3 contas ao mesmo tempo, ao invés de ter que fazer uma, depois fazer outra, depois fazer outra. E nesse ponto que a diferença entre os dois métodos é crucial. O método de Gauss-Jacobi, eu posso escrever as 3 equações num mesmo momento, e se eu conseguir, eu consigo resolver as 3 ao mesmo tempo. No método de Gauss-Seidel, eu sou obrigado a resolver uma, resolver outra e resolver outra. A terceira, e assim por diante. Então isso significa que o método de Gauss-Seidel, ele é acelerado para solução sequencial. E ele é lento para solução paralela. Já o Gauss-Jacobi, ele é acelerado para solução paralela. E ele é lento para solução sequencial. Então a ideia é que, usando essa metáfora de que eu estou usando várias pessoas para fazer a conta, se for uma pessoa só fazendo a conta, vale a pena eu usar o Gauss-Seidel, porque ele acelera para a solução sequencial. E como é uma pessoa, ela só vai conseguir resolver o x2 depois que ela terminar de resolver o x1. Ela só vai conseguir resolver o x3 quando ela terminar o x1 e o x2. Então não tem problema eu tenho uma interdependência de um para o outro, porque ele só vai conseguir fazer assim mesmo. Mas se eu tiver várias pessoas, vale a pena eu usar o Gauss-Jacobi. Porque aí, quando eu descobrir quais são as equações, eu passo uma parte das equações para uma pessoa resolver, uma parte da equação para outra pessoa resolver e uma parte para outra. Com isso, eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo e eu acelero, que é a aceleração da solução paralela. Isso é chamado de que o método de Gauss-Jacobi, ele é paralelizável.
E o método de Gauss-Seidel, ele é serial. Ele não é paralelo, ou ele é sequencial. Então, essa é a característica. Aí vocês estão pensando, tá, professor, mas você sempre falou que a gente não vai fazer essas coisas na mão, a gente vai fazer no computador. Sim, mas esse é o mesmo raciocínio para quando a gente estiver usando o computador. Nós podemos ter um computador que tem só um processador, ou podemos ter um computador que tem vários processadores. E o processador é a pessoa fazendo conta. Então, se nós temos acesso a uma máquina, a um hardware, a um computador que tem só um processador, só um núcleo de processamento, então vale a pena a gente utilizar Gauss-Seidel. Se nós tivermos um método, um computador, uma máquina, um processador que tem vários núcleos de processamento, vale a pena a gente utilizar o Gauss-Jacobi. Lógico que na hora de programar esses métodos, a gente tem que dar essa capacidade para ele. A gente tem que instruir o código a verificar se você tem mais de um processador e enviar partes das contas para cada um dos processadores. Tá? A gente tem que fazer essa instrução para que os métodos consigam fazer isso. Mas é possível. Mas só o Gauss-Jacobi é possível. O Gauss-Seidel não consegue paralelizar. Então eu tenho essas duas opções. E eu tenho que escolher qual dos dois é mais vantajoso. Aí num caso, imagina aquele caso que eu dei de exemplo, de eu ter um sistema 1000 por 1000. E eu estou numa máquina que tem 10 processadores. Tem 10 núcleos. Então, o que eu consigo fazer? Eu vou gerar, para resolver um sistema 1000 por 1000, eu vou resolver 1000 equações. Aí eu passo 100 equações para um núcleo, 100 equações para outro núcleo e assim por diante. Então, cada processador vai resolver 1/10 e elas vão resolver ao mesmo tempo. Então, essa parte de resolver as equações, eu vou virtualmente resolver em 1/10 do tempo. Porque eu não vou precisar que um processador resolva 1000. Vou precisar que cada processador resolva 100. E eles vão fazer essas contas ao mesmo tempo. Então vai ser 10 vezes mais rápido. Então, esse daqui, ele tem o potencial de ser bem mais rápido, mas isso depende do hardware, não só do software. Por isso que existem os dois métodos. Porque se o meu hardware só é sequencial, não consigo paralelizar, eu uso esse, que ele acelera um pouquinho no sequencial. Mas se eu tenho um hardware paralelo, eu uso esse e gero um código paralelizável que ele vai ser bem mais rápido do que o outro. Certo? Então, essa é a característica dos métodos iterativos e a vantagem deles para a gente. Eu pretendo divulgar para vocês, depois de eu divulgar essa aula, um trabalho, que aí vai ser o primeiro trabalho, que vai ser o trabalho de sistemas lineares. E nesse trabalho, eu vou pedir para vocês implementarem esses métodos que a gente viu aqui. Os métodos de eliminação de Gauss, o método de fatoração LU, o método de Gauss-Seidel e de Gauss-Jacobi. E de tal forma que eu consiga passar uma série de sistemas para o programa de vocês e eles vão resolver pelos 4 métodos e vão comparar, e sendo capazes de comparar tanto a resposta que cada um obteve quanto o tempo que cada um gastou para chegar na resposta. Para a gente conseguir comparar essas coisas e começar a ter a noção de qual é a vantagem de um e do outro. Beleza? Então, por enquanto é isso. Na próxima aula a gente se vê e eu vou tentar lançar para vocês essa atividade, né, que vai ser o primeiro trabalho de vocês, que é para comparar esses métodos, implementar um código que vai comparar esses métodos.